Boa noite, pessoal. Começando a Operação Mesquita aqui para vocês. E claro, neste momento eu estou viajando aonde? Estou lá no Japão, sempre falo para vocês. Estou com meu câmera aqui, vou fazer um teste. Música de suspense, para ver se você é bom. Se você não for bom, eu já demiti você, você foi para a Globo, o Globo não quis você. Então é o seguinte. Você gravou ou não? É pra saber o que é, machucou ou não? Não, quase quebrou a cadeira. Pô, deixa eu ver. Afundou. Não, tá de brincadeira, deixa eu ver esse aqui. Cara, crachá. Bom, pessoal, é o seguinte. Desculpa aí. Então, a imagem foi boa ou não? Parabéns, é um belo câmera, ok? Com vocês então, Operação Mesquita, o que vem? Ah, é o Luiz Otávio? Esqueci, gente, o Luiz Otávio, mas ele fez matéria legal? Eu não sei, né? Com vocês, Luizinho. Boa noite, pessoal. Na Operação Mesquita de hoje, se você gosta de arte, se você gosta de curiosidades e se você gosta de assuntos do passado, né, de grandes nomes do passado, da nossa história, da história do mundo, muitas coisas que você tem na sua casa hoje, muito provavelmente foi inventado por alguém há muitos anos atrás, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente já desbravou muito sobre o nosso planeta, sobre coisas, não existem tantos criadores como em 1400, 1500, né? Mas, para o programa de hoje, ó, suspense aqui, porque vocês estão vendo que eu estou numa sala, olha, com as projeções aqui. Por quê? Hoje eu estou aqui diretamente próximo da Barra Funda, em São Paulo, e para apresentar aonde estou e o que teremos aqui hoje, eu vou chamar o Alexis, que está aqui hoje. Tudo bom, Alexis? Tudo bom, Luiz? Como tá? Como você tá? Tudo bem. Primeiramente, aonde estamos e o que a gente vai conhecer aqui hoje? Bom, aqui é o Visual Farm Gymnasium, né? Tá. É um laboratório de artes imersivas feitos por brasileiros no centro de São Paulo. Então é um lugar em que a gente cria e desenvolve experiências imersivas, faz pesquisas estéticas, tecnológicas, e a gente está apresentando para a cidade, aberta ao público, nossa primeira exposição, que é do Leonardo da Vinci. Então essa aqui é oficialmente a primeira exposição de vocês. Curiosidade, antes da gente falar um pouco sobre Leonardo da Vinci, mas o que era esse espaço aqui antes, cara? Como que você teve essa ideia de abrir isso daqui? Porque, gente, são 2.000 metros quadrados, é um negócio gigantesco, um dos maiores que eu já visitei. Eu moro aqui no bairro, né, na Santa Cecília, na Barra Funda, e eu almoçava aqui num restaurante que tem das meninas aqui do outro lado da rua e sempre via a placa de aluga-se do galpão, né? Porque esse galpão ficou fechado desde a pandemia. Nossa, tudo isso parado. E aí a gente conseguiu utilizar, né, fechar um acordo para abrir um novo centro cultural, né, um novo local de pesquisa e de atrações para a cidade, numa área que tem muita vida, mas que é pouco visitada pelas pessoas de fora do centro, né? Que legal. Bom, então você teve essa ideia aí, viu o espaço e aí decidiu montar. Isso daqui demorou mais ou menos quanto tempo para ficar pronto do jeito que a gente está vendo aqui? Olha, a gente fez meio em tempo recorde, Luiz. A gente fez aproximadamente 3 meses. A gente 3 entrou meses. aqui 24 horas por dia, trabalhando, fazendo toda a transformação do galpão, né? Muito legal. Gente, a gente vai falar hoje sobre um cara que é muito antigo. Provavelmente vocês já conhecem ele. Eu vou dando uns spoilers. Ele já falou, mas se você chegou agora em casa, eu vou falar umas curiosidades sobre essa pessoa. Ele era pintor, ele era músico também, ele... Tinha uma curiosidade sobre ele. Ele era canhoto e escrevia ao contrário para meio que codificar algumas coisas dele. Vocês têm ideia de quem que eu tô falando? Não! Não sabe quem é? Calma que a gente vai explicar. Qual que é a exposição que a gente tá aqui hoje? Quem é a pessoa que a gente vai desbravar aqui hoje? Bom, então aqui a gente fala sobre o Leonardo, né? O Leonardo da Vinci, que é uma das figuras mais emblemáticas, mais geniais e multitalentosas, né, que a gente já teve na história da humanidade. E detalhe, muitas pessoas conhecem ele como pintor, mas hoje nós vamos descobrir, vocês vão descobrir comigo, que ele não era só pintor, que ele tinha diversos talentos e muitos desses talentos deles se tornavam invenções e as invenções estão expostas aqui hoje. Então, vamos conhecer e desbravar o mundo e as criações de Leonardo da Vinci. Vem comigo!
Bom, aqui temos uma estátua, uma representação, e vou falar pra você, ele tem, quem tá aqui tava novo aí, ele tinha, quantos anos ele tinha na época aqui? Tinha mais ou menos 15 anos. 15 anos de idade. Gente, isso daqui é uma representação, explica pro pessoal, quem que fez essa, né, a gente tá aqui à frente de uma réplica, né, mas qual foi o criador dessa obra, porque na verdade é o Da Vinci sendo retratado aqui, quem retratou ele? O Verrocchio era o mestre do Da Vinci, né, onde o Da Vinci era aprendiz, né? E, então, no estudo renascentista de arte, tinha vários aprendizes, e o aprendiz faz, é que nem estagiário, né? Faz o que o mestre manda. E o Verrocchio falou, fica aí que eu vou usar você de modelo pro Davi, espada né? Davi, aqui e tal, entendi, ele usou então, como esse era modelo. o Da Vinci aos 15 anos de idade. 15 anos de idade. Agora, uma curiosidade, a gente estava comentando aqui antes, o sucesso de Da Vinci ele fracassou muito, ele teve muitos fracassos até chegar no sucesso dele, né? Então você estava explicando qual a idade que ele realmente explodiu, assim, que foi um cara conhecido. Ele morou em Florença, né, dos 15 até os 27 anos de idade. Certo. Né? E aí ele foi para Milão. E quando ele foi para Milão, ele pediu emprego para o Duque de Milão e se ofereceu como engenheiro militar, como uma série de talentos, todos esses talentos que ele tinha, mas o Duque de Milão acabou contratando ele para ser diretor dos espetáculos de teatro da corte. Tá brincando? Um diretor, gente, olha que loucura, né? Então ele dirigia os desfiles de teatro e os desfiles de carnaval, né, da corte de Milão. E é só a partir daí que ele recomeçou a carreira dele e começou a entregar as obras, terminar os trabalhos. Fez a Última Ceia, né, aos 30 e poucos anos, ele levou 4 anos pintando a Última Ceia. 4 anos. Só aí que ele começou a obter realmente reconhecimento maior, né, a partir dos 30 anos de idade que ele começou a se consagrar. Perfeito. Bom, agora continuando aqui, o que a gente tem, esse brasão aqui representa, qual que é a representação? Essa é uma reconstituição, né, porque quando o Leonardo era criança, o pai dele pediu para ele desenhar um escudo, né? Então o que ele fez com um dragão? Ele pegou um monte de animais, caçou e matou um monte de animais, cortou o pedaço dos animais. Então a pata do lagarto, a asa do morcego, ele criou uma espécie de um Frankenstein. Caramba! Né, para poder pintar esse modelo. Então ele criou um modelo tridimensional, uma espécie de um Frankenstein com vários animais costurados. E aí pintou esse escudo, esse dragão que ele reconstituiu, que ficou super bem feito. E outra coisa, aqui atrás, vocês estão vendo, isso aqui é um domo. Então, só para a pessoa entender, a gente está... a história desse espaço daqui, né, que está falando sobre a história de Da Vinci, ela está sendo representada por épocas, né? E aqui atrás, vocês estão vendo as imagens aí, tem uma experiência que é onde conta a história também. Então, quando as pessoas vêm aqui com a família e tal, não tem só a parte visual, mas a parte tecnológica, porque é um domo lá dentro em que você tem no teto projetado em 360 graus, contando um pouco da história de Da Vinci, é isso? Sim, a gente construiu um planetário, né, para poder criar uma experiência imersiva em que você deita no chão e é transportado, né? Fizemos captações na cidade onde ele nasceu, na casa onde ele nasceu, em Florença, em vários pontos da Itália, né? Então a ideia é você sobrevoar esses pontos, ser transportado por esses lugares, que são lugares que até hoje têm arquitetura muito preservada, né? Então a gente leva as pessoas até os espaços, ao mesmo tempo que conta a história do Leonardo nesses espaços. Para vocês terem ideia de quão genial esse cara era, ele tem aproximadamente mais de 100 invenções criadas, né, da época, e algumas dessas invenções, vamos dizer que as principais e as mais importantes, estão expostas aqui nesse lugar. Uma delas é essa daqui, que é a grua giratória. Explica para o pessoal o que seria essa grua giratória e, para a época, por que ela é tão importante, por que ela foi tão utilizada. A ideia dessa grua, como eles não tinham motores, né? Certo. Eles tinham que usar sistemas de pesos e contrapesos com engrenagens para poder movimentar grandes cargas, né? Então, a genialidade das pessoas dessa época e do Leonardo era desenvolver esses elementos que com pouco esforço você podia realizar grandes trabalhos, né? E continuando aqui, isso aqui é bem interessante, gente, que seria, olha só, o que é isso daqui, gente? É uma ponte. Mas é uma ponte mais voltada, você explicou, para os militares também da época, né? E ele fez de uma maneira em que, por exemplo, a carga, o peso, né, está bem distribuído. Então,
uma maneira, ele fez uma ponte que era muito fácil de ser montada. Obviamente aqui colocaria, né, alguma coisa por cima para conseguir passar, mas a parte estrutural da ponte ele fazia os cálculos e desenvolvia. Então você vê que ele pensava em tudo, cara. Imagina a distribuição de peso, os cálculos que foram feitos para ele chegar nesse conceito aqui, né? Aqui tem os desenhos originais do Ah, que legal. Tudo isso daqui, gente, ó, são os esboços que ele fazia na hora de desenvolver, né? Então você vê que ele, não sei se dá para ver bem aí, vocês estão vendo aqui, ó, ele fazia os esboços e tal. Então isso aqui são as anotações, existem são mais de 1000, né? Mais ou menos, como é que chama isso daqui? Tem um nome, né? São páginas dos códex, que são os livros de anotações dele. São os códex dele. Então, todas as criações dele, graças a Deus, a gente tem salvo, né? Isso, teve alguma que foi perdida? Você acha que foi perdida? A Maria foi salva aí? A gente tem alguns elementos que a gente só tem descrições, né? Principalmente dos espetáculos teatrais, né? Então que a gente tem cartas de pessoas que iam nos espetáculos, iam nos desfiles de carnaval e a gente tem essas descrições, aí a gente tem que refazer. Ele era canhoto, então ele deveria escrever normal, mas ele escrevia ao contrário, né? Ele fazia meio que eu diria que ele criava um código ali só meio que para ele entender, é verdade isso? Ele escrevia da direita para a esquerda, né? Que Então, para loucura. você ler, você precisa colocar na frente de um espelho, né? Olha que curioso. Se você colocar na frente do espelho, você vai conseguir ler. Sério? Olha que legal. A não ser que você seja o Leonardo. Entendi. Mas você imagina isso, gente, para a época? Um gênio como esse, né? É um negócio muito interessante. Aqui também, tá vendo, gente? Tem mais alguns esboços. E aí, justamente, olha que interessante, o que a gente acabou de falar, aqui você tem toda a escritura. Vou pedir para a edição colocar do lado, ó, como que seria espelhando essa imagem aqui, para vocês terem uma ideia, né? Não vai dar para entender muito bem por conta da letra, né? Mas a gente tem explicação aqui do lado, o que seria isso. Mas essa seria a ideia do espelho, tá vendo, gente? Olha que legal. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo como que ele entendia, escrevia e lia, né? E à tua direita vocês estão vendo aí como que ficaria, né? Pra gente que somos meros cidadãos comuns aí, como que seria o nosso entendimento. E continuando aqui, ó, a gente tem aqui os rolamentos. Olha aqui, gente, o rolamento. Isso aqui eu não sabia, é uma grande curiosidade. Ele também foi um inventor do rolamento, cara? Ele foi um dos inventores, né, do rolamento, que é um rolimã, né? Então, certo. Você imagina o poder dessa invenção, né? E só curiosidade, na época ele fazia em madeira ou fazia também em metal? Já tinha esse uso ou não? Era em madeira, Era em madeira, gente. Gente, isso daqui é usado, acho que é usado até hoje, né? Acho que não mudou muito, assim, não foi uma coisa que... Foi uma coisa tão bem feita que não precisou evoluir muito. Se você pegar um rolamento, vou pedir para a edição colocar na imagem, hein? Um rolamento atual, ele é bem parecido com isso daqui, gente. Não teve necessidade de evoluir muito, né? Aqui também temos isso aqui. Pô, isso aqui é usado até hoje para fazer perfuração. Gente, olha isso, que incrível. Para fazer perfuração, né, buraco, alguns até hoje tem na mão, tem pessoas que fazem na mão isso daqui, né? E tem a parte que já usa, que é para construção a partir de pilar, né? Fazer as fundações, né? Sim. Isso aqui é utilizado. Então, você vê que até isso temos a mão de grande Davi. Agora a gente vai começar a evoluir um pouquinho, ó, para umas coisas mais complexas também. O que seria isso aqui? Isso aqui eu já não consigo entender muito o que é. O que seria essa criação dele? Uma escada giratória, tá? Uma escada giratória, né? Ele poderia ser usada ou na construção ou até para invasão de fortes, né? Então você encostava ele em fortalezas e você podia subir e estar protegido, né? Para invasão. Então ele tinha muito essa vontade de inventar armas, de ser um engenheiro militar, né? Aqui temos mais uma coisa. O que é isso daqui? Curioso isso daqui, né? Esse é um grande sonho da humanidade, que é você criar uma máquina de movimento perpétuo, né? Tem uma máquina que uma vez que você inicia o movimento, ela vai para sempre se mover, né? A famosa energia infinita que o pessoal fala. Exatamente. Então foi uma tentativa deles de criar essa energia infinita. Então, tecnicamente, o peso da bolinha cai, ó. Ele chegou a avançar esse estudo, ele chegou a, vamos dizer, bater a conclusão que não era possível ou não? Como foi isso? O Leonardo tinha uma coisa que ele
ele se interessava por muitas coisas ao mesmo tempo e ele também perdia o interesse nas coisas, em algumas coisas muito rapidamente, né? Então o que ele via que não ia dar certo ou o que ele via que já deu certo, ele já abandonava e ia para a próxima. Então ele tinha essas duas características, né? É o seguinte, agora a gente vai mudar um pouco o ambiente, vamos transacionar aí para outra parte da exposição, vamos falar um pouquinho das obras de arte. Vamos lá com a gente. Olha, agora vamos voltar um pouco sobre a parte de obras de arte. E eu achei muito incrível aqui porque para você que não é um conhecedor de obras de arte, você consegue entender um pouco de como foram feitas essas obras, segmentadas, quais são a ordem, né, mais ou menos isso, e quais são os destaques. Aqui, qual que seria o nome dessa obra? Essa é a Enunciação. Enunciação. E o que ela está representando aqui no caso? Ela representa o momento em que o anjo avisa a Maria que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, né? Então esse momento bíblico que o Leonardo representou tão bem. Que legal. E aí que vocês estão vendo, gente, olha que incrível a junção da tecnologia, né, com a arte. A gente tem uma arte moderna, eu diria, que é o quê? Eles estão mostrando e exemplificando ali, ó, como são as composições desse quadro. Então, ali no fundo mostrando a parte, né, de como foi composto, né, a parte do céu, a parte da proporção, tudo que o Da Vinci fazia tinha uma regra de proporção que era seguida estritamente, ele era muito perfeccionista nisso, né? Também temos uma representação disso também, né? Esse é um quadro do Verrocchio, né, que era o mestre Leonardo. Mas do o Leonardo Verrocchio, legal. pintou os dois anjos, né? Então a gente usa para mostrar essa diferença, né, de estilos entre o que o Leonardo fez, que são esses dois anjinhos, e o que o Verrocchio fez, né? Pessoal da geração Z, para vocês entenderem, isso aqui é o famoso collab que vocês fazem no Instagram hoje em dia. A gente está vendo a representação aqui, que seria um collab de Da Vinci com o seu mestre, né? Então, hoje aí você pega no Instagram, faz o seu collab, aqui a gente tem exatamente isso. Pessoal, olha que legal, agora que vocês já conheceram grande parte da exposição, a gente vendo aqui de cima como foi montada mais ou menos. Então a gente tem separado por setor mais ou menos, né? Então temos aqui as criações um pouco em menor escala. Ali a gente tem a parte das roupas. O que seria aquelas revestimentas ali? Aquela área ela fala um pouco do Leonardo como diretor de teatro e diretor de desfiles carnavalescos, né? Tá. Que é uma parte da personalidade dele que quase ninguém fala, mas que é tão importante para nós brasileiros. Legal. E aqui, pra vocês terem ideia, gente, tá vendo que tem umas posições aqui em cima, né? Durante a sua caminhada, durante a sua visitação, em certos momentos, elas descem essas esculturas aí, vocês estão vendo as imagens. No final, vocês estão vendo, tem uma projeção ali na parede também, que passa um pouco das histórias das obras de arte. Agora a gente vai finalizar a matéria em uma outra parte para vocês conhecerem outras curiosidades sobre o Da Vinci. Vamos lá conferir. Gravem essa palavra, códex, gente. O que é um códex? Isso é um códex. Na verdade, isso aqui vamos dizer que são as anotações que ele fazia. E curiosidade, você me falou que Bill Gates tem algumas cópias desses códex originais, cara. Existem mais ou menos 20 códex principais, né? E eles estão, aqui são reproduções, né? E eles estão em acervos de grandes museus, do British Museum, ou de grandes colecionadores como o Bill Gates. Bom, agora aqui a gente vai chegando, a gente passou um pouco dos códex, a gente vai chegando na parte que a gente fala, né, que foi a parte das polias, né? Ele foi ele teve uma grande importância nisso. Por que ele criou tantas coisas relacionadas a polias aí?
No Renascimento eles estavam tentando reaprender a fazer essas grandes construções que os gregos e os romanos faziam, né? Então, Olha. as polias eram formas de você executar movimentos com cargas pesadas com pouco esforço, né? Certo. Porque era uma época que não tinha motores, né? Vocês terem ideia, por exemplo, ó, e aqui justamente está ensinando isso, ó. Aqui seria o que uma polia faz, ó. O esforço aqui já é um pouco maior. Aqui com uma polia já em outro sistema, duas na verdade, uma em cima e embaixo, vai ficando mais fácil. Aqui com uma dupla e uma simples, bem mais fácil. E aqui com uma de 4, 6 na verdade, mais duas aqui embaixo. Olha a diferença dessa para aquela, gente. Olha, olha. Bom, agora eu quero que você aí de casa tente raciocinar um pouco, bem de pertinho, o que vocês acham que é isso, na visão de vocês. É mistério. Tá com o papai, com a mamãe do lado da cama, o que vocês acham que é isso? Vai, tempo para vocês pensarem. Bom, será que o pessoal acertou? Talvez não, talvez sim. Isso daqui é um tanque de guerra, gente. Então foi um dos primeiros tanques de guerra. E o mais interessante de tudo, apesar dele fazer os projetos, né, de tanque de guerra e coisas para o exército, ele não gostava muito de guerra, não é verdade? Ele tentou ter uma carreira como engenheiro militar até que ele realmente foi para a guerra, né? E aí ele abandonou essa ideia. Continuando aqui, o que a gente tem aqui? Ó, isso aqui já... Lembra que eu falei para vocês que a proporção das coisas vão aumentando? O que é isso daqui? Uma catapulta, né? Então isso aqui faz parte do acervo daquela questão da guerra que a gente falou. Todos esses itens aqui são voltados da parte da guerra, é isso? Exatamente. Certo. Aqui são as criações dele. Catapulta, só curiosidade, como isso aqui tem uma proporção pequena, obviamente, tinham vários tamanhos as catapultas na época? Sim, a catapulta era bem grande, né? A ideia é que você possa, através de sistemas de engrenagens, você vai acumulando a força, certo. Né? E quando você libera, ela E aqui em cima eles colocavam uma bola de uma esfera de metal para quebrar as barreiras, provavelmente, que tinha para invadir os locais, gente. Olha que loucura! Gente, agora continuando aqui, agora chegamos numa coisa muito importante, que é isso daqui. Esse item aqui a gente tem que deixar como um item especial, eu diria, que é a bicicleta. Então isso aqui é realmente exatamente como foi a primeira bicicleta ou não? Ele é baseado no desenho que foi encontrado no códex dele, num dos livros, que tem esse desenho da bicicleta. Esse daqui é uma das obras mais importantes dele. Diria que depois da Mona Lisa seria a mais importante, vai? Essa é a Última Ceia, né? A obra mais importante dele, que é uma pintura numa parede. Na sala imersiva a gente reproduz ela no seu tamanho natural, né? E no ângulo que ela está originalmente no refeitório da Santa Maria de Iglesias, que é um convento que está em Milão. E aqui a gente tenta mostrar um pouco todo o estudo de perspectiva que ele fez, né? O estudo do teatro. E, por exemplo, ele levou 4 anos para fazer essa obra, né? 4 anos? 4 anos. E no final, o abade do monastério já estava já estava brigando com ele, né? Começava a reclamar e escrevia uma carta para o Duque, pedindo para o Duque pressionar. Como é que era para reclamar naquela época? Era só mandar um direct? Como é que mandava um direct? Era carta pro Duque. Mandava carta pro Duque e falando que o Leonardo não terminava, e a resposta do Leonardo foi que se o abade ficasse pressionando ele ia pintar o rosto do Judas como sendo o rosto do abade. Ele respondeu isso pra ele? Respondeu. Meu Deus do céu. E ele era desaforado, então, pelo menos. Aqui vamos encerrando mais uma Operação Mesquita. Obviamente, né? Vamos encerrar aqui com a grande e famosa obra da Mona Lisa, aí, que é um ícone, né, mundial. Como funciona para visitar aqui? Onde a gente está localizado? Tem um Instagram, algum site para o pessoal acessar? O Instagram é Visual Farm Gymnasium. Certo. A gente está entre a Barra Funda e a Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo.
E é só entrar no Instagram, comprar um ingresso e a gente fica aberto aí de terça a domingo. Perfeito. Então, gente, muito obrigado a todos. Eu sou o Luiz Mesquita, vou ficando por aqui e até o próximo Operação Mesquita. Toda vez que eu venho aqui para fazer um programa, que eu queria mostrar, vou mostrar os papagaios daqui a pouquinho, né? Aí quando eu achei que era só isso, aí você chega aqui e fala, não, eu tava aqui mostrar. Agora você, o que é isso aqui? Isso é um leite, Ah. é um leite preparado pra gente alimentar um filhote de É cervical. um leite normal? Não. Peraí, vem pra cá. Aqui. Aqui, vem aqui. Vai. Gente, que emoção que eu tô...